Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas seu coração estava completamente despedaçado. Havia jurado nunca mais amar depois de perder sua esposa, até que viu aquela garçonete de um pequeno café tratando sua filha de 8 anos como se fosse sua própria mãe. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Ricardo Azevedo tinha 42 anos e mais dinheiro do que podia contar. Sua empresa de construção havia erguido arranha-céus pelo país, mas ele não conseguia esboçar sequer um sorriso. Fazia 3 anos que havia perdido Carmen, sua esposa, em um acidente que ainda doía como no primeiro dia. E lá estava ele, sentado em seu escritório no 23º andar, olhando pela janela enquanto sua filha Sofia brincava sozinha no canto. A menina tinha 8 anos e era a imagem viva de sua mãe. Os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo cabelo castanho que brilhava quando o sol batia. Mas Sofia já não brilhava como antes. Desde que perdeu a mãe, havia se tornado uma menina calada, tímida, que falava pouco e sorria menos. Ricardo notava isso e sentia o coração apertar, mas não sabia o que fazer. Ele mesmo estava quebrado por dentro. "Papai, podemos ir almoçar?", perguntou Sofia com aquela vozinha que mal se ouvia. Sempre perguntava tudo com cuidado, como se tivesse medo de incomodar. "Claro, meu amor. Onde você quer ir?" Ricardo fechou o laptop e se aproximou dela. Sofia estava desenhando no chão, mas quando ele se aproximou, viu que não era um desenho qualquer. Era uma família, um pai, uma mãe e uma menina, todos de mãos dadas. Mas a mãe tinha um X riscado com giz de cera vermelho. Um nó se formou em sua garganta. Sua filha de 8 anos estava processando a perda da mãe da única maneira que sabia. Ricardo se agachou e a abraçou. "Sabe de uma coisa? Vamos naquele café perto do parque, aquele que tem as mesas na rua." Sofia levantou a cabeça e pela primeira vez em semanas Ricardo viu um brilho de emoção em seus olhos. "Aquele que tem os gatos." Esse mesmo, o Café das Nuvens, era um lugar pequeno e aconchegante que ficava a algumas quadras do edifício Azevedo. Ele nunca havia prestado muita atenção ao lugar, mas Sofia sempre ficava olhando pela janela do carro quando passavam por lá. Havia 2 gatos que dormiam nas mesas da rua, e isso encantava a menina. Quando chegaram, Ricardo pediu uma mesa na varanda. Era um dia ensolarado de abril, e havia bastante gente almoçando. Sofia imediatamente começou a procurar os gatos com o olhar, mas não os viu em lugar nenhum. "Com licença, os gatos não estão hoje?", perguntou Ricardo ao garçom que se aproximou. "Ah, sim, estão. Pepito e Canela estão dormindo lá dentro porque está muito calor, mas logo saem." "A menina gosta de gatos?" "Ela adora", respondeu Ricardo. "Nunca viemos aqui, mas ela sempre os vê do carro." O garçom, um homem mais velho com bigode grisalho, sorriu. "Bom, então estão no lugar certo. Os gatos daqui são muito carinhosos. O que vão querer de comer?" Ricardo pediu um sanduíche e um café. Sofia pediu macarrão com queijo, mas quando o garçom se foi, ela ficou calada novamente brincando com o guardanapo. "Está tudo bem, meu amor?" "Sim, papai." Mas sua voz soava triste. Ricardo a conhecia bem. Quando Sofia dizia que estava bem com aquela vozinha, era porque definitivamente não estava bem. Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, apareceu uma mulher jovem com uma bandeja. "Olá, sou Valentina. Vou trazer o pedido de vocês em um instante." Mas primeiro ela se agachou até ficar na altura de Sofia e sorriu. "Você é a menina que sempre vê os gatos do carro." Sofia se surpreendeu e assentiu com a cabeça, mas não disse nada. "Seu Mário me contou. Eu sempre te vejo quando você passa e fico muito curiosa para saber seu nome." Sofia murmurou o nome da menina. "Que nome lindo. Eu sou Valentina, mas todos me chamam de Val. Sabe de uma coisa? Pepito e Canela estão dormindo lá dentro, mas se quiser, depois que você comer eu posso apresentá-los. Eles adoram meninas como você." Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo viu sua filha sorrir. Não era um sorriso grande, mas era um sorriso real. "É sério?", perguntou Sofia. "Claro que sim, mas primeiro você tem que comer tudo. Combinado?" Sofia assentiu com mais energia do que havia mostrado em semanas. Valentina se levantou e sorriu para Ricardo. "Sua filha é linda." "Obrigado", respondeu ele. Mas algo na forma como Valentina havia falado com Sofia o havia deixado pensativo. Não era a típica gentileza forçada de uma garçonete. Era algo mais natural, mais caloroso.
Valentina teria uns 30 anos, cabelo preto preso em um rabo de cavalo, olhos castanhos claros e um sorriso que parecia genuíno. Usava o uniforme do café, uma blusa branca e um avental azul, mas parecia confortável, como se aquele lugar fosse sua casa. Quando trouxe a comida, Valentina dedicou um tempo extra para garantir que Sofia tivesse tudo o que precisava. Aproximou o sal, colocou o guardanapo nas pernas dela e até cortou o macarrão em pedaços menores sem que ninguém pedisse. "Está muito quente?" perguntou a Sofia. "Não, está perfeito", respondeu a menina, e Ricardo notou que sua voz soava mais forte. "Que bom." "E o seu sanduíche como está?" perguntou a Ricardo. "Muito bom, obrigado." Mas Ricardo não estava prestando muita atenção à comida. Estava vendo como Sofia interagia com Valentina, sua filha, que nos últimos 3 anos havia sido tímida e calada com todo mundo, estava falando não muito, mas estava respondendo às perguntas. Estava participando da conversa. "Você vem sempre por aqui?" perguntou Valentina a Sofia enquanto recolhia os pratos vazios. "É a primeira vez, mas sempre vejo o café quando vamos ao escritório do papai." "Ah, então seu pai trabalha perto." "Sim, no prédio alto que tem as janelas azuis." Valentina olhou para Ricardo com curiosidade. "O edifício Azevedo." "Sim, é meu", respondeu Ricardo sem muito interesse. Estava acostumado a que as pessoas mudassem de atitude quando descobriam quem ele era. Mas Valentina não mudou. Apenas assentiu como se ele tivesse dito que trabalhava em qualquer escritório normal. "Que bom." "Bom, Sofia, está pronta para conhecer Pepito e Canela?" Os olhos de Sofia se iluminaram. "Sim." Valentina desapareceu por uns minutos e voltou com 2 gatos, um laranja e gordo e outro preto com manchas brancas. "Este é Pepito", disse colocando o gato laranja nas pernas de Sofia, "e esta é Canela." Sofia ficou imóvel no início, mas depois começou a acariciar Pepito com muito cuidado. O gato ronronou e se acomodou em suas pernas como se a conhecesse de toda a vida. "Ele gosta de você", disse Valentina. "Pepito é muito seletivo com as pessoas, só fica com gente que tem bom coração." Sofia sorriu e desta vez foi um sorriso completo. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Havia tanto tempo que não via sua filha verdadeiramente feliz. "Posso vir outro dia para vê-los?" perguntou Sofia. "Claro que sim. Nós estamos aqui todos os dias." "Você também mora aqui?" Valentina riu. "Não, mas passo tanto tempo aqui que é como se morasse. Trabalho das 7 da manhã às 8 da noite. "Você não tem família?" perguntou Sofia com aquela inocência que só as crianças têm. Ricardo ficou um pouco incomodado. Sua filha às vezes fazia perguntas muito diretas, mas Valentina não se incomodou. "Tenho minha mãe e minha irmã mais nova. Trabalho aqui para ajudá-las." "E você não tem filhos?" "Não, não tenho filhos, mas adoro crianças." "Por que você não tem filhos?" Sofia foi interrompida por Ricardo. "Não faça tantas perguntas." "Não, tudo bem", disse Valentina. "É normal que ela tenha curiosidade." Ela se agachou para ficar novamente na altura de Sofia. "Não tenho filhos porque estou muito ocupada cuidando da minha família, mas um dia gostaria de ter uma menina tão linda como você." Sofia sorriu e continuou acariciando Pepito. Ricardo pediu a conta e quando Valentina a trouxe, ele deixou uma gorjeta generosa. "Obrigado por ser tão gentil com ela", disse em voz baixa. "Não precisa agradecer nada. Sofia é uma menina muito especial." "Podemos vir amanhã?" perguntou Sofia enquanto se levantavam da mesa. Ricardo a olhou surpreso. Sua filha nunca pedia para ir a lugar nenhum. "Você quer vir amanhã?" "Sim, para ver Pepito e Canela e a Val." Ricardo olhou para Valentina que estava sorrindo. "Por mim, sem problemas", disse ela. "Amanhã é sábado, então os gatos vão estar mais ativos." "Está bem, viremos amanhã." Quando saíram do café, Sofia foi falando durante todo o caminho de volta. Contou a Ricardo sobre os gatos, sobre o que Valentina havia lhe dito, sobre tudo o que havia acontecido. Era a primeira vez em 3 anos que Ricardo via sua filha tão animada. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ricardo ficou acordado pensando. Sua filha havia sorrido mais em 1 hora naquele café do que nos últimos 6 meses juntos. E tudo havia sido graças a uma garçonete que havia tratado Sofia como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não conseguia entender por quê, mas algo havia acontecido naquele café, algo que havia despertado sua filha do silêncio em que havia estado vivendo. E pela primeira vez em muito tempo,
Ricardo sentiu algo parecido com esperança. O sábado chegou e Sofia acordou mais cedo do que o normal. Ricardo a encontrou na cozinha, já vestida e penteada, esperando com uma paciência que não era típica dela. Já podemos ir ao café, papai? Ricardo olhou o relógio. Eram 8 da manhã. Meu amor, o café abre às 9. Vamos tomar café da manhã primeiro. Está bem. Mas Sofia mal tocou em seu café da manhã. Estava muito emocionada pensando em voltar a ver os gatos e a Valentina. Ricardo não se lembrava da última vez que havia visto sua filha tão ansiosa por algo positivo. Quando finalmente chegaram ao Café das Nuvens, Valentina já estava lá limpando as mesas da varanda. Quando viu Sofia, seu rosto se iluminou. Olha quem chegou. Bom dia, Sofia. Bom dia, Val. Onde estão Pepito e Canela? Estão tomando café da manhã lá dentro, mas logo saem. Querem sentar na mesma mesa de ontem? Se acomodaram na mesa de sempre, e Valentina lhes trouxe o cardápio. Ricardo pediu café e torradas, mas Sofia estava mais interessada em conversar do que em comer. Val, você de verdade trabalha todos os dias? Sim, trabalho todos os dias, exceto aos domingos. Você não cansa? Valentina sentou na cadeira vazia por um momento. O café estava tranquilo naquela manhã e não havia muitos clientes. Às vezes sim, canso, mas gosto deste trabalho e além disso preciso trabalhar para ajudar minha família. Sua mãe não trabalha? Perguntou Sofia. Ricardo se sentiu um pouco incomodado novamente pelas perguntas diretas de sua filha, mas Valentina parecia não ter problema em responder. Minha mãe está doente, tem uma condição delicada e não pode trabalhar. E minha irmã mais nova ainda está estudando no ensino médio. O que sua mãe tem? Ela tem problemas nos rins. Precisa de tratamentos especiais e remédios muito caros. Ricardo levantou o olhar do café. Não havia esperado uma resposta tão pessoal. Há muito tempo que está doente? Perguntou Sofia. 2 anos, desde que meu pai nos deixou. Seu pai também partiu como minha mãe. Valentina olhou para Ricardo por um segundo antes de responder. Não, meu amor. Meu pai não partiu para o céu como sua mãe. Meu pai nos abandonou quando minha mãe ficou doente. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo não sabia o que dizer e Sofia estava processando a informação com aquela seriedade que às vezes as crianças tinham. Por que as pessoas vão embora? Perguntou Sofia finalmente. Às vezes as pessoas vão embora porque não têm opção, como sua mãe, respondeu Valentina com muita ternura. E às vezes vão embora porque tomam decisões erradas. Mas o importante é que as pessoas que ficam porque te amam muito. Sofia olhou para o pai. Você nunca vai embora, papai. Nunca, meu amor. Nunca vou embora. Promete? Prometo. Valentina sorriu e se levantou. Bom, vou buscar os gatos para que Sofia possa brincar com eles. Quando Valentina se foi, Ricardo ficou pensando no que havia acontecido. Aquela mulher que mal conheciam desde ontem havia lidado com as perguntas difíceis de sua filha melhor do que muitos dos psicólogos com quem haviam tentado trabalhar. Valentina voltou com Pepito e Canela e Sofia imediatamente se animou novamente. Os gatos se acomodaram com ela como se fosse sua rotina diária. Val, quantos anos você tem? Perguntou Sofia enquanto acariciava Canela. Tenho 29 anos. E nunca teve namorado. Sofia foi repreendida por Ricardo, completamente envergonhado. Mas Valentina riu. Sim, já tive namorado. Tive um que durou 3 anos. E o que aconteceu? Aconteceu que quando minha mãe adoeceu e meu pai se foi, ele decidiu que eu tinha problemas demais. Me disse que não havia se envolvido comigo para carregar com a minha família. Ricardo sentiu um golpe de raiva. Que tipo de homem diz isso a uma mulher? Doía muito? Perguntou Sofia. Sim, doía muito. Mas depois percebi que era melhor assim. Se ele não podia estar comigo nos momentos difíceis, então não era a pessoa certa para mim. Minha mãe sempre dizia que as pessoas certas nunca te abandonam nos momentos difíceis, disse Sofia. Valentina a olhou com ternura. Sua mãe era muito sábia. Você a conheceu? Não, meu amor, não a conheci. Mas por tudo que me conta dela, sei que era uma mulher muito especial. Ricardo ficou calado. Sofia nunca falava de Carmen com estranhos. De fato, raramente falava de Carmen com ele. Mas com Valentina parecia se sentir confortável compartilhando lembranças. Val, você gostaria de conhecer minha mãe se ela estivesse aqui? Eu adoraria conhecê-la. Ela era muito bonita e muito boa cozinheira, e sempre me fazia tranças muito bonitas para ir à escola. Quem faz suas tranças agora? Sofia ficou triste.
Ninguém. Papai não sabe fazer tranças. Ricardo sentiu uma pontada de dor. Havia tantas coisas que Carmen fazia com Sofia que ele nem sabia por onde começar. Sabe de uma coisa? Eu sei fazer tranças, disse Valentina. Se quiser, algum dia posso te ensinar a fazer, lá sozinha. Os olhos de Sofia se iluminaram. É sério? Claro que sim. Naquele momento chegou um grupo de clientes e Valentina teve que ir atender. Mas antes de ir, disse a Sofia: os gatos podem ficar com você um pouquinho mais. Eles estão muito confortáveis. Durante a hora seguinte, Ricardo observou sua filha brincar com os gatos. Sofia estava relaxada, sorridente, falando com os animais como se fossem seus melhores amigos. Era uma versão de sua filha que não via há muito tempo. Quando Valentina voltou, sentou-se novamente com eles. Como está sua mãe hoje? Perguntou Ricardo. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa pessoal com ela. Hoje está tendo um dia bom. Ontem estava muito cansada, mas hoje se levantou com mais energia. Que tipo de tratamento ela precisa? Diálise 3 vezes por semana e há medicamentos que custam muito dinheiro. O SUS cobre algumas coisas, mas não tudo. Ricardo assentiu. Ele sabia o que custava o atendimento médico privado no Brasil. E sua irmã? Em que ano ela está? Está no 3º ano do ensino médio. É muito inteligente. Quer estudar medicina. Mas não sei se vamos conseguir pagar a faculdade. Como ela se chama? Daniela. Tem 17 anos. Sofia, que havia estado ouvindo a conversa enquanto brincava com os gatos, levantou a cabeça. Val, sua irmã poderia vir algum dia ao café. Eu gostaria de conhecê-la. Ela vem às vezes quando sai da escola. De fato, hoje ela vai vir por volta das 14 para me ajudar com o turno da tarde. Podemos ficar até ela chegar? Perguntou Sofia a Ricardo. Ricardo olhou seu relógio. Eram 11h30. Ficar até as 14 significava passar quase todo o sábado no café. Não sei, meu amor. Isso é muito tempo. Por favor, papai. Só quero conhecer a irmã da Val. Valentina olhou para os dois. Se quiserem, podem ir e voltar mais tarde. Eu entendo que não queiram passar o dia todo aqui, mas... Sofia negou com a cabeça. Não quero ir embora. Podemos, papai, por favor. Ricardo olhou para sua filha. Sofia tinha aquela expressão suplicante que colocava quando algo realmente lhe importava muito. Está bem, ficamos. O resto da manhã passou voando. Sofia brincou com os gatos. Ajudou Valentina a colocar guardanapos nas mesas e até aprendeu a fazer figuras com os canudinhos dos refrigerantes. Ricardo havia de sua mesa trabalhando em seu laptop, mas principalmente observando sua filha. Era incrível ver a transformação. Sofia estava sendo uma menina normal, fazendo coisas normais de criança, rindo, correndo, falando sem parar. Era como se tivesse encontrado uma parte de si mesma que havia estado perdida desde a partida de Carmen. Às 12 em ponto chegou Daniela. Era uma versão mais jovem de Valentina, alta, magra, com o mesmo cabelo preto e os mesmos olhos castanhos claros. Mas onde Valentina tinha um sorriso tranquilo, Daniela tinha uma energia mais intensa. Val, quem é a menina que está brincando com os gatos? Perguntou Daniela em voz baixa. É Sofia. Te falei dela ontem. Daniela se aproximou de onde estava Sofia. Olá, eu sou Daniela, a irmã da Val. Sofia olhou timidamente. Olá, eu sou Sofia. Val me contou que você adora gatos. Sim, adoro. Pepito e Canela são meus amigos. Daniela sorriu. Sabe de uma coisa? Na minha casa tem um gato que se chama Simão. É preto com olhos verdes e é muito travesso. É sério, que coisas travessas ele faz? E assim começou outra amizade. Daniela tinha aquela facilidade com as crianças que algumas pessoas têm naturalmente. Em poucos minutos, Sofia estava contando sobre sua escola, sobre seus brinquedos favoritos, sobre tudo. Ricardo as observava de sua mesa e percebeu algo que o surpreendeu. Pela primeira vez em 3 anos, sua filha estava tendo relações sociais normais. Estava interagindo com gente nova, estava confiando em estranhos, estava sendo espontânea. Quando finalmente saíram do café, perto das 16, Sofia estava exausta, mas feliz. Papai, podemos vir amanhã de novo? Amanhã é domingo, meu amor. O café está fechado aos domingos. E na segunda? Ricardo riu. Na segunda você tem escola, mas podemos vir depois da escola. Veremos. Naquela noite, enquanto Sofia se banhava, Ricardo ficou pensando em tudo o que havia acontecido. Em 2 dias, uma garçonete de um café pequeno
Havia conseguido o que ele não havia podido fazer em 3 anos. Fazer sua filha voltar a ser uma menina normal. Não sabia exatamente o que significava aquilo, mas sabia que algo importante estava acontecendo. E pela primeira vez desde a partida de Carmen, Ricardo sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Na segunda-feira pela manhã, Ricardo notou algo diferente em Sofia. Sua filha se levantou sem que ele tivesse que despertá-la. Vestiu-se rápido para ir à escola e durante o café da manhã não parou de falar sobre o café, sobre Valentina, sobre os gatos e sobre Daniela. Papai, você acha que a Val já chegou ao café? Provavelmente sim, meu amor. Ela disse que começa a trabalhar às 7. E Pepito e Canela já tomaram café da manhã? Suponho que sim. Podemos passar pelo café antes de ir para a minha escola, só para cumprimentar? Ricardo olhou o relógio. Tinha um tempo, mas não era algo que normalmente fizessem. Você quer passar para cumprimentar? Sim, por favor, só 5 minutos. Algo na voz de Sofia disse a Ricardo que aquilo era importante para ela. Havia muito tempo que sua filha não pedia nada com tanta ilusão. Está bem, mas só 5 minutos porque você não pode chegar atrasada à escola. O café estava abrindo quando chegaram. Valentina estava arrumando as cadeiras da varanda e quando os viu, sorriu. Que surpresa! Bom dia, Val. Só queríamos te cumprimentar antes de ir para a escola, disse Sofia. Que lindo detalhe. Como dormiram? Eu sonhei com Pepito e Canela, respondeu Sofia com emoção. É sério? E o que você sonhou? Sonhei que eles moravam na minha casa e que brincávamos no jardim. Valentina se agachou para ficar na altura de Sofia. Que sonho bonito. Sabe de uma coisa? Os gatos ainda estão dormindo, mas se quiser, depois da escola você pode vir vê-los. Podemos, papai? Ricardo assentiu. Claro que sim. Durante o caminho para a escola, Sofia continuou falando sobre o café. Era como se tivesse encontrado algo que a emocionava de verdade. Papai, você acha que a Val é feliz? Por que você me pergunta isso? Porque ela sempre sorri. Mas ontem, quando falou da mãe e de quando o pai dela se foi, ela parecia triste. Ricardo se surpreendeu com a percepção de sua filha. Sofia havia notado algo que ele também havia visto. Acho que a Val é uma pessoa forte que tenta ser positiva, apesar de ter problemas difíceis. Como nós, quando a mamãe partiu. Sim, como nós. Você acha que nós poderíamos ajudar a Val? A pergunta o pegou de surpresa. Ajudá-la como? Não sei, mas ela nos ajuda a nos sentir melhor. Não poderíamos ajudá-la também? Ricardo ficou pensando naquelas palavras durante todo o dia. Sua filha de 8 anos havia identificado algo que ele não havia considerado, que talvez eles também pudessem fazer algo por Valentina. Quando foram ao café à tarde, depois de buscar Sofia na escola, Valentina os estava esperando com Pepito e Canela em uma mesa da varanda. Val, gritou Sofia e correu em sua direção. Olá, meu amor. Como foi na escola? Bem, contei para minha professora sobre os gatos do café. E o que ela disse? Disse que era muito bonito que eu tivesse encontrado novos amigos. Enquanto Sofia brincava com os gatos, Ricardo sentou-se com Valentina. Como está sua mãe hoje? Hoje não é um dia bom. Teve que ir à diálise muito cedo e saiu muito cansada. Daniela ficou com ela. Você precisa ir embora mais cedo? Não. Daniela pode cuidar de tudo, mas obrigado por perguntar. Ricardo notou que Valentina parecia mais cansada que nos dias anteriores. Tinha olheiras e seu sorriso não era tão brilhante como sempre. Você está bem, Valentina? Ele a olhou surpresa. Sim. Por quê? Você parece cansada. Ah, sim. Ontem à noite não dormi muito. Minha mãe teve uma noite ruim e tivemos que levá-la ao hospital de emergência. Está grave? Não, não é grave. Mas quando tem essas crises é muito preocupante. Os médicos disseram que está estável, mas que precisa descansar mais. Sofia, que havia estado ouvindo enquanto brincava com Canela, se aproximou de Valentina. Val, sua mãe está doente como minha mãe estava antes de ir para o céu. A pergunta fez com que tanto Ricardo quanto Valentina se tensionassem. Era uma pergunta muito direta e muito pessoal. Valentina pegou as mãos de Sofia. Não, meu amor. Minha mãe tem uma doença diferente. Ela não vai para o céu tão cedo, mas às vezes se sente muito mal e isso me deixa triste. Por isso você tem os olhos vermelhos? Sim, por isso tenho os olhos vermelhos. Sofia abraçou Valentina. Quando minha mãe adoeceu, eu também tinha os olhos vermelhos o tempo todo.
Ricardo sentiu um nó na garganta. Sua filha estava compartilhando sua experiência mais dolorosa para consolar Valentina. Sabe o que me ajudava? Continuou dizendo Sofia. Que o papai me abraçasse e me dissesse que tudo ia ficar bem. E sem mais, Sofia deu um abraço longo em Valentina. Foi um abraço de criança, mas cheio de compreensão e carinho. Valentina ficou muito quieta por um momento e Ricardo viu que tinha os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Sofia. Esse abraço me ajudou muito. Quer que eu te abrace de novo? Eu adoraria. Sofia lhe deu outro abraço e desta vez Valentina não conseguiu conter as lágrimas. Chorou em silêncio enquanto abraçava a menina. Me desculpe, disse Valentina quando se separaram. Não queria chorar. Está tudo bem chorar, disse Sofia com uma sabedoria que não era normal em uma menina de 8 anos. Minha mãe me dizia que chorar ajuda a que o coração não fique tão pesado. Ricardo estava completamente surpreso. Sua filha estava consolando um adulto com uma maturidade emocional que ele não sabia que tinha. Sua mãe era muito sábia, disse Valentina. Sim, era muito sábia, e você também é sábia. Eu? Sim, porque você sabe como fazer as pessoas se sentirem melhor, como faz comigo e com o papai. Valentina olhou para Ricardo. Eu os ajudo a se sentirem melhor? Ricardo assentiu. Sofia tem razão. Desde que te conhecemos, ela está mais feliz. Fala mais, sorri mais, é mais espontânea. Isso me deixa muito feliz. Sabe de uma coisa? Disse Sofia. Acho que nós também podemos te ajudar. Como? Não sei ainda, mas vamos pensar em algo, não é, papai? Ricardo olhou para sua filha e depois para Valentina. Sim, vamos pensar em algo. Naquele momento chegou Daniela ao café. Parecia preocupada e cansada. Val, mamãe quer te ver. Diz que se sente melhor e quer que você venha comer com ela. Tem certeza? Esta manhã, ela estava muito mal. Sim, está certa. Inclusive, se levantou e cozinhou arroz com frango. Diz que quer estar com a gente. Valentina se levantou. Bom, então vou fechar meu turno um pouco mais cedo. Não se preocupe, disse o dono do café que havia estado ouvindo lá dentro. Eu cuido do resto do dia. Vá com sua mãe. Valentina tirou o avental e recolheu suas coisas. Nos vemos amanhã? Perguntou Sofia. Claro que sim, amanhã nos vemos. Mas antes de ir, Valentina se aproximou de Ricardo. Obrigada por tudo, por trazer a Sofia, por me escutar, por tudo. Não precisa agradecer nada. Sim, preciso agradecer. Vocês não imaginam o que tem significado para mim nestes dias. Quando meu ex-namorado me deixou e tudo se tornou tão difícil, pensei que nunca mais teria algo parecido com uma família. Mas Sofia me faz sentir como se pudesse ter isso outra vez. As palavras de Valentina tocaram algo profundo em Ricardo. Ele havia estado tão concentrado em como ela ajudava Sofia, que não havia percebido que eles também estavam ajudando a ela. Nós também somos muito gratos a você. Quando Valentina e Daniela se foram, Ricardo e Sofia ficaram um pouco mais no café. Sofia continuou brincando com os gatos, mas Ricardo ficou pensando na conversa. Papai, você acha que a Val está sozinha? O que você quer dizer? Bom, ela cuida da mãe e da irmã, mas quem cuida dela? Outra vez a percepção de sua filha o surpreendeu. É uma boa pergunta, meu amor. Eu acho que ela precisa de alguém que a cuide também. E o que você acha que poderíamos fazer? Não sei, mas mamãe sempre dizia que quando alguém te ajuda, você tem que encontrar uma maneira de ajudar também. Ricardo abraçou sua filha. Sua mãe tinha razão. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ricardo ficou acordado pensando em tudo o que havia acontecido. Em uma semana, sua vida havia mudado completamente. Sua filha estava voltando a ser a menina alegre que havia sido antes de perder Carmen. E ele mesmo se sentia diferente. Pela primeira vez em 3 anos, Ricardo se sentia conectado com alguém mais. Não de maneira romântica, mas de maneira humana. Valentina lhes havia dado algo que ele não sabia que precisavam. Uma sensação de comunidade, de família estendida, mas também se dava conta de que Valentina estava carregando um peso muito grande sozinha. Trabalhava o dia todo para manter sua família, cuidava de sua mãe doente, apoiava sua irmã menor, e tudo isso sem ter ninguém que a cuidasse. Sua filha tinha razão. Eles precisavam encontrar uma maneira de ajudar, e pela primeira vez desde a partida de Carmen, Ricardo se sentiu motivado a fazer algo mais do que simplesmente sobreviver. Sentiu-se motivado a viver, a conectar, a construir algo novo. Não sabia exatamente o que era esse algo novo, mas sabia que tinha a ver com Valentina, com o café,
e com a nova felicidade que havia visto nos olhos de sua filha. Os dias seguintes se converteram em uma rotina que Ricardo nunca havia imaginado ter. Cada manhã, antes de levar Sofia à escola, passavam pelo café para cumprimentar Valentina e cada tarde, depois de buscar sua filha, regressavam para passar um par de horas lá. Na quinta-feira à tarde, enquanto Sofia brincava com os gatos, Ricardo percebeu que havia estado observando Valentina mais do que o normal, a forma como se movia entre as mesas, como falava com os clientes, a maneira como seu rosto se iluminava quando via Sofia chegar. Era diferente de qualquer mulher que já havia conhecido. "Papai, no que você está pensando?", perguntou Sofia, interrompendo seus pensamentos. "Em nada importante, meu amor. Você está pensando na mamãe?", a pergunta o pegou de surpresa. "Por que você me pergunta isso?". "Porque você tem o rosto que coloca quando pensa na mamãe, mas também parece menos triste." Ricardo ficou calado. Sua filha o conhecia melhor do que ele pensava. "Às vezes penso na mamãe assim, mas já não me deixa tão triste como antes. Porque agora temos a Val. Porque agora temos muitas coisas boas em nossa vida." Outra vez Sofia assentiu e continuou brincando com Pepito, mas depois de alguns minutos voltou a falar. "Papai, a Val poderia ser como uma mamãe para mim?" O coração de Ricardo parou por um segundo. "O que você quer dizer?" "Não como mamãe, porque eu já tive uma mamãe e a amo muito, mas como alguém que me cuide como a mamãe me cuidava." Ricardo não sabia o que responder. Era uma pergunta muito complexa para uma menina de 8 anos. "Por que você pensa nisso?" "Porque a Val me faz sentir segura, como a mamãe me fazia sentir. E vejo como ela te olha também, como me olha com olhos bonitos, como quando a mamãe te olhava." Nesse momento, Valentina se aproximou de sua mesa com 2 xícaras de café. "Do que vocês estão falando tão seriamente?" "De coisas importantes", respondeu Sofia. "Val, você acha que poderia amar uma menina que não é sua filha?" Valentina sentou e olhou para Sofia com ternura. "Claro que sim. O amor não existe só entre pais e filhos. Existe entre todas as pessoas que se importam umas com as outras. E você nos ama? Muito. Amo vocês muitíssimo. E você poderia cuidar de mim como se fosse sua filha?" Ricardo ficou tenso. Não sabia aonde aquela conversa ia dar. Valentina pegou as mãos de Sofia. "Sofia, eu já te cuido como se você fosse muito importante para mim, mas você tem um pai que te ama muitíssimo e que te cuida muito bem." "Eu sei, mas papai não sabe fazer tranças, nem pintar unhas, nem falar de coisas de meninas." Valentina riu. "É verdade. Os pais às vezes não sabem dessas coisas. Você poderia me ensinar essas coisas?" "Claro que sim. E você poderia vir à nossa casa às vezes?" Ricardo interrompeu. "Sofia, não podemos pedir a Val para vir à nossa casa. Ela tem a própria família e o trabalho dela." Mas Valentina o olhou com uma expressão estranha. "Na verdade, não me incomodaria visitar-los alguma vez, se você quiser." "Claro. É sério?" perguntou Sofia emocionada. "É sério, mas teria que ser nos meus dias livres." "Quando você tem dias livres?" "Aos domingos." "Perfeito. Você pode vir neste domingo?" Ricardo se sentiu sobrecarregado. Tudo estava acontecendo muito rápido. "Sofia, talvez a Val já tenha planos para o domingo." Não tenho planos", disse Valentina. "Normalmente aos domingos fico em casa com minha mãe e Daniela, mas elas poderiam se virar sozinhas por algumas horas." "Então sim, você pode vir?" insistiu Sofia. Valentina olhou para Ricardo. "Para você, tudo bem?" Ricardo ficou pensando por um momento. Parte dele queria dizer sim imediatamente, mas outra parte se sentia nervoso. Convidar Valentina para sua casa era um passo muito grande. "Sim", disse finalmente. "Me parece bem." Sofia pulou de emoção. "Vamos fazer uma comida especial. Você gosta de frango assado, Val?" "Adoro. E bolo de chocolate também adoro." "Papai, temos que comprar tudo para fazer uma comida perfeita." Naquela noite, enquanto preparavam a lista de compras para o domingo, Sofia não parava de falar sobre a visita de Valentina. "Papai, você acha que a Val vai gostar da nossa casa?" "Tenho certeza que sim." "E posso mostrar meu quarto?" "Claro. E posso mostrar as fotos da mamãe?" Ricardo parou. "Você quer mostrar as fotos da mamãe?" "Sim, quero que a Val conheça a mamãe." Era uma ideia estranha, mas também bonita. Sua filha queria que Valentina conhecesse Carmen. "Está bem, meu amor." A sexta-feira e o sábado passaram lentamente. Sofia estava tão emocionada que mal conseguia se concentrar em outra coisa.
Foram comprar todos os ingredientes para a comida do domingo. Limparam a casa de cima a baixo e Ricardo até comprou flores para colocar na mesa. No domingo pela manhã, Sofia acordou às 6 da manhã. Papai, já podemos começar a cozinhar. Val vem às 14, meu amor. Temos tempo. Mas Sofia não conseguia ficar parada. Trocou de roupa 3 vezes, reorganizou seu quarto 2 vezes e ajudou Ricardo a preparar tudo com uma dedicação que ele nunca havia visto. Às 13h30 já estavam prontos. O frango estava no forno, a mesa estava posta com os pratos bons e as flores estavam lindas no centro. Quando a campainha tocou, Sofia correu para abrir a porta. Val, você chegou. Valentina chegou com um vestido azul claro e levava uma bolsa na mão. Olá, meu amor. Trouxe sobremesa para compartilhar. O que você trouxe? Pudim de caramelo. Fiz ontem à noite. Sofia a abraçou e a puxou para dentro. Venha, quero te mostrar a casa toda. Ricardo a seguiu enquanto Sofia lhe dava um tour completo. Mostrou a sala, a cozinha, o jardim e finalmente seu quarto. Este é meu quarto, e esta é minha cama, e aquela é minha escrivaninha onde faço a tarefa, e ali estão meus brinquedos. Valentina escutava com atenção cada detalhe, fazendo perguntas e mostrando genuíno interesse em tudo. E estas são as fotos da minha mamãe, disse Sofia apontando para uma parede cheia de fotografias. Valentina se aproximou para ver as fotos. Ricardo ficou na porta observando sua reação. Sua mãe era muito linda, disse Valentina suavemente. Sim, era a mais bonita do mundo. Olha, nesta foto estávamos na praia e nesta outra estávamos celebrando meu aniversário de 5 anos. Valentina olhou cada foto com cuidado. Dá para ver que ela te amava muitíssimo. Sim, me amava muitíssimo e eu a amava. Sabe de uma coisa? Eu acho que sua mãe estaria muito feliz de te ver tão contente agora. Você acha? Tenho certeza. As mães sempre querem que seus filhos sejam felizes, mesmo que elas não possam estar presentes. Ricardo sentiu um nó na garganta. Valentina tinha uma maneira de falar com Sofia sobre Carmen, que era perfeita. Não tentava substituir a memória de sua mãe, mas sim honrá-la. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente. Valentina lhes contou mais sobre sua família, sobre como havia sido crescer com uma irmã mais nova, sobre os planos que tinha para o futuro. O que você quer fazer quando sua mãe melhorar? Perguntou Sofia. Quero estudar. Sempre gostei de psicologia. Gosto de ajudar as pessoas. Como nos ajuda a nós? Sim, como ajudo vocês. E depois de estudar, o que você vai fazer? Gostaria de ter meu próprio consultório para ajudar famílias que estão passando por momentos difíceis. Ricardo a escutava com admiração. Apesar de todas as dificuldades que tinha, Valentina continuava tendo sonhos e planos para o futuro. E você gostaria de ter sua própria família algum dia? Perguntou Sofia. Sim, gostaria muito. Você gostaria de ter uma filha como eu? Valentina sorriu. Eu adoraria ter uma filha como você. Depois de comer, sentaram-se no jardim. Sofia pediu a Valentina que lhe ensinasse a fazer tranças. E durante a hora seguinte, Valentina lhe ensinou diferentes tipos de penteados. Ricardo as observava de sua cadeira tomando café e sentindo algo que não sentia há muito tempo: paz. Sua casa se sentia cheia de vida. Outra vez se sentia como um lar. Papai, vem aqui, gritou Sofia. Olha que trança bonita a Val me fez. Ricardo se aproximou. Você está muito bonita, meu amor. Val, você pode fazer uma trança no papai também? Os 3 riram. Os pais não usam tranças, disse Ricardo. Por que não? Cabelo é cabelo. Sua filha tem razão, disse Valentina rindo. Mas acho que o cabelo do seu pai ficaria melhor como está. Quando estava anoitecendo, Valentina disse que tinha que ir. Já vai embora? Perguntou Sofia triste. Sim, meu amor. Tenho que ir ver como está minha mãe, mas pode vir outro domingo. Valentina olhou para Ricardo. Se seu pai concordar, eu adoraria vir outro domingo. Claro que ele concorda, disse Sofia antes que Ricardo pudesse responder. Não é, papai? Por suposto. Quando Valentina se foi, Sofia ficou parada na porta, despedindo-se até que o táxi desapareceu. Papai, foi o melhor domingo da minha vida. É sério. Sim. Sentiu como? Como quando a mamãe estava aqui. Ricardo abraçou sua filha. Fez você se sentir bem ter a Val aqui? Sim. Me fez sentir como se tivéssemos uma família completa de novo. Naquela noite, depois que Sofia dormiu,
Ricardo ficou acordado pensando em tudo o que havia acontecido. Em 3 anos, sua casa havia se sentido como um lar completo. E pela primeira vez desde a partida de Carmen, Ricardo se permitiu pensar na possibilidade de voltar a amar. Não como uma traição à memória de sua esposa, mas como uma nova oportunidade de ser feliz. Não sabia se o que sentia por Valentina era amor, mas sabia que era algo profundo e real, e sabia que ela sentia algo por eles também. A pergunta era: ele estava pronto para arriscar-se outra vez? Estava pronto para abrir seu coração à possibilidade de formar uma nova família? Olhando para o quarto de Sofia, onde sua filha dormia com um sorriso no rosto pela primeira vez em anos, Ricardo pensou que talvez sim estava pronto. Talvez era hora de deixar de sobreviver e começar a viver outra vez. As seguintes 2 semanas foram as melhores que Ricardo havia tido em 3 anos. A rotina de visitar o café havia se tornado parte natural de suas vidas e cada domingo Valentina vinha almoçar em sua casa. Sofia estava radiante, falava mais do que nunca e até havia começado a fazer novos amigos na escola. Mas na quarta-feira da 3ª semana, quando chegaram ao café à tarde, Valentina não estava lá. Em seu lugar estava Daniela e parecia muito preocupada. "Olá, Daniela. Onde está a Val?" perguntou Sofia imediatamente. "Está no hospital com minha mãe. Ontem à noite minha mãe teve uma crise muito forte e tiveram que interná-la." Ricardo sentiu um golpe no estômago. "Está grave?" "Os médicos dizem que está estável, mas precisa ficar internada por vários dias. E os exames que vão fazer custam muito dinheiro." "Quanto dinheiro?" perguntou Ricardo sem pensar. Daniela o olhou surpresa. "Por que pergunta?" "Porque quero ajudar." Não podemos aceitar dinheiro. A Val me mataria se souber." Sofia se aproximou de Daniela. "Por que a Val ficaria brava? Nós queremos ajudar. Porque a Val é muito orgulhosa. Ela sempre resolveu todos os problemas sozinha. Não gosta que as pessoas pensem que ela precisa de caridade." Ricardo entendia essa atitude. Ele também teria reagido assim se estivesse na posição de Valentina. "E se não é caridade?" disse Ricardo. "E se é um empréstimo?" "Um empréstimo? Sim, eu empresto o dinheiro a Val e ela me paga quando puder, sem juros, sem pressa, mas como um empréstimo formal." Daniela ficou pensando. "Não sei, ela é muito teimosa." "Quanto precisam?" insistiu Ricardo. "O médico disse que os exames vão custar uns R. E ali $50.000. Eis em contar os medicamentos novos que ela vai precisar. Ricardo. Ei, o pisco. 50.000 para ele era como 50 para uma pessoa normal. Daniela, vou ao banco agora e vou sacar o dinheiro. Você vai dizer a Val que é um empréstimo sem juros, que pode me pagar em 10 anos se quiser, mas que sua mãe precisa desses exames agora. Não sei se ela vai aceitar. Vai aceitar, disse Sofia com determinação. Porque quando as pessoas que amamos estão em perigo, você tem que deixar que outros te ajudem. Minha mãe me ensinou isso. Daniela olhou para Sofia e depois para Ricardo. É sério, farão isso por nós? Val é parte de nossa família, respondeu Sofia antes que Ricardo pudesse dizer algo. E nesse momento Ricardo percebeu que sua filha tinha razão. Valentina havia se tornado parte de sua família. Não sabia exatamente quando havia acontecido, mas já não podia imaginar suas vidas sem ela. Dê-me o endereço do hospital, disse a Daniela. Vamos agora mesmo. 1 hora depois, Ricardo e Sofia chegaram ao hospital geral com um envelope cheio de dinheiro em espécie. Encontraram Valentina na sala de espera com os olhos vermelhos de chorar e a roupa amarrotada.
Quando os viu, levantou-se imediatamente. O que fazem aqui? Como souberam? Daniela nos contou. Disse Sofia correndo para abraçar. Lá. Como está sua mãe? Está muito mal. Precisa de exames urgentes, mas custam muito dinheiro, e o plano de saúde não cobre. Ricardo se aproximou e estendeu o envelope. O que é isso? É um empréstimo sem juros, sem pressa para pagar, mas é um empréstimo formal para que sua mãe possa fazer todos os exames que precisa. Valentina abriu o envelope e viu o dinheiro. Eram muitas notas de R$ 500. Não posso aceitar isso. Por que não? Perguntou Sofia. Nós queremos ajudar, porque é dinheiro demais. Porque não sei quando poderia pagá-lo. Val, disse Ricardo pegando suas mãos. Quando Carmen adoeceu, tive que pagar milhões de reais em tratamentos. Se eu tivesse que escolher entre meu orgulho e a vida de minha esposa, teria escolhido a vida de minha esposa sem pensar 2 vezes. Mas vocês mal me conhecem. Te conhecemos o suficiente, disse Sofia. Te conhecemos o suficiente para saber que você é boa e que nos ama, e nós te amamos também. Valentina começou a chorar outra vez. Não sei o que dizer. Diga sim, pediu Sofia. Diga sim para que sua mãe possa se curar. Valentina olhou o dinheiro, depois olhou para Ricardo, depois olhou para Sofia. Está bem, mas é um empréstimo. Eu vou pagar cada centavo. Quando puder, disse Ricardo sem pressa. Valentina abraçou Sofia e depois abraçou Ricardo. Foi um abraço longo, cheio de gratidão e de algo mais que nenhum dos dois quis nomear naquele momento. Obrigada, sussurrou. Não sabem o que isto significa para mim. Os exames foram feitos naquela mesma tarde. Os médicos encontraram exatamente o que estava causando as crises da mãe de Valentina e puderam ajustar seu tratamento. 3 dias depois já estava em casa, sentindo-se melhor do que havia sentido em meses. No domingo seguinte, Valentina chegou à casa de Ricardo com sua mãe e com Daniela. Queria que conhecessem as pessoas que salvaram minha vida, disse a senhora Helena, uma mulher de 55 anos que parecia frágil, mas tinha os mesmos olhos bondosos de Valentina. Sofia se aproximou timidamente da senhora Helena. Olá, senhora. Eu sou Sofia. Olá, minha menina. Val me contou muito sobre você. Diz que você é um anjo. Val também é um anjo. Ela nos ajudou primeiro. Como os ajudou? Nos ajudou a ser felizes de novo depois que minha mãe foi para o céu. A senhora Helena olhou para Ricardo com compreensão. Val me contou sobre sua esposa. Sinto muito. Obrigado. E me dá muito gosto conhecê-la. Val fala de você. No almoço, Ricardo observou a dinâmica da família de Valentina. Era evidente que as 3 mulheres se amavam muito, mas também era evidente que Valentina carregava muita responsabilidade. Era a que trabalhava, a que se preocupava com tudo, a que tomava as decisões difíceis. Val, sua filha nos contou que você quer estudar psicologia, disse Ricardo a Valentina. Sim, mas isso vai ter que esperar. Agora minha prioridade é o tratamento da minha mãe e ajudar Daniela a terminar o ensino médio. E se não tivesse que esperar? O que você quer dizer? E se houvesse uma maneira de você poder estudar sem descuidar de sua família? Valentina o olhou com curiosidade. Não entendo. Eu estive pensando, disse Ricardo. Minha empresa sempre precisa de gente para a área de recursos humanos. Gente que saiba lidar com as pessoas, que seja empática, que saiba escutar. Você está me oferecendo trabalho? Estou te oferecendo um trabalho que te permita estudar ao mesmo tempo. Horários flexíveis, bom salário e a empresa pagando seus estudos. Valentina ficou calada por um momento. Por que faria isso? Porque você é a pessoa mais capaz e mais dedicada que conheci. Qualquer empresa ficaria feliz em tê-la. E não tem nada a ver com isso? Perguntou Valentina apontando entre ele e Sofia. A pergunta era direta e honesta. Ricardo decidiu ser igualmente direto. Tem a ver com que eu acredito que você merece todas as oportunidades do mundo. E sim, também tem a ver com que eu quero ter lá por perto. O silêncio que se seguiu foi tenso. A senhora Helena olhou para sua filha, Daniela olhou para Ricardo e Sofia olhou para todos com confusão. O que significa isso? Perguntou Sofia. Significa que seu pai quer que a Val seja parte de nossas vidas de uma maneira mais permanente, disse Daniela com um sorriso. Como uma nova mamãe? Perguntou Sofia emocionada. Sofia, repreendeu Ricardo completamente vermelho.
Mas Sofia se levantou de sua cadeira e se aproximou de Valentina. Val, você quer ser minha nova mamãe? Valentina olhou para a menina com os olhos cheios de lágrimas. Sofia, porque eu sim quero que você seja minha nova mamãe, não para substituir minha mamãe que está no céu, mas para ser minha mamãe aqui na terra. Meu amor, essas são decisões de adultos, disse Ricardo tentando controlar a situação. Não, disse Sofia com determinação. Estas são decisões de família, e eu sou parte desta família, e a Val também é parte desta família, e vocês dois se gostam. Qualquer pessoa pode ver. A senhora Helena riu. Esta menina é muito inteligente. Demasiado inteligente, murmurou Ricardo. Valentina se agachou para ficar na altura de Sofia. Meu amor, eu adoraria ser como uma mamãe para você, mas essas coisas levam tempo. Os adultos precisam se conhecer melhor antes de tomar decisões tão importantes. Mas se você gosta do meu pai... Valentina olhou para Ricardo e depois novamente para Sofia. Sim, eu gosto do seu pai. E papai, você gosta da Val? Ricardo sentiu que todos os olhos estavam sobre ele. Sim, eu gosto da Val. Então, por que precisam de mais tempo? Porque queremos ter certeza de que estamos tomando a decisão certa para todos. Sofia pensou por um momento. Está bem, mas não demorem muito porque eu já decidi que a Val vai ser minha nova mamãe. Todos riram, mas Ricardo sabia que sua filha falava sério, e pela primeira vez, se permitiu pensar que talvez Sofia tivesse razão. Talvez não precisassem de tanto tempo para se dar conta do que já sabiam em seus corações. Naquela noite, depois que a família de Valentina se foi, Sofia perguntou a Ricardo. Papai, de verdade você gosta da Val? Sim, meu amor, gosto muito. Você a ama? Ricardo ficou calado por um momento. Era uma pergunta difícil, mas sua filha merecia uma resposta honesta. Acho que sim. Acho que a amo. E isso está bem. Não é ruim porque você amou a mamãe. Não, meu amor, não é ruim. Sua mamãe quereria que fôssemos felizes e a Val nos faz felizes. Então, podemos ser uma família com a Val? Se ela quiser, sim. Ela quer, eu sei. E Ricardo também sabia. O problema não era se Valentina queria. O problema era se ele tinha a coragem de arriscar-se a amar outra vez. Mas olhando para sua filha, vendo como havia estado feliz nas últimas semanas, Ricardo percebeu que já não se tratava só dele. Se tratava de Sofia, se tratava de Valentina, se tratava da possibilidade de construir algo bonito juntos. E pela primeira vez em 3 anos, Ricardo se sentiu pronto para arriscar-se outra vez. Os dias depois dessa conversa familiar foram diferentes. Havia algo no ar, uma tensão doce, como quando você sabe que algo importante está para acontecer, mas não sabe exatamente quando. Valentina havia aceitado o trabalho na empresa de Ricardo, mas ainda não havia começado porque queria terminar algumas coisas no café primeiro. Na quinta-feira à tarde, enquanto estavam em sua mesa de sempre, Sofia fez uma pergunta a Valentina que nenhum dos dois esperava. Val, alguma vez você beijou um homem? Ricardo quase se engasgou com o café. Sofia. Mas Valentina riu. Sim, já beijei homens. Por que pergunta? Porque acho que você deveria beijar meu pai. Sofia Azevedo, gritou Ricardo completamente vermelho. O quê? É uma pergunta normal. Nos filmes sempre se beijam quando se gostam. Valentina olhou para Ricardo com diversão. Sua filha tem um ponto. Minha filha tem 8 anos e não deveria estar pensando nessas coisas. Tenho 8 anos, mas não sou boba, disse Sofia. Sei quando 2 pessoas se gostam. Vocês se olham com olhos de amor. Olhos de amor? Perguntou Valentina. Sim, como nos filmes. Papai te olha como se você fosse a coisa mais bonita do mundo e você o olha como se fosse muito feliz em vê-lo. Ricardo e Valentina se olharam e pela primeira vez não desviaram o olhar. Imediatamente ficaram se olhando por uns segundos e Sofia tinha razão. Havia algo naquele olhar que era impossível de negar. Viram? Disse Sofia triunfante. Estão fazendo isso agora. Aquele fim de semana, Ricardo tomou uma decisão. No sábado à noite pediu à mãe de um amigo de Sofia se ela poderia ficar para dormir com sua filha. Era a primeira vez em 3 anos que ele ficaria sozinho em casa uma noite inteira. No domingo pela manhã, em vez de Valentina ir à sua casa como sempre, Ricardo lhe propôs algo diferente. Você gostaria que fôssemos sozinhos a algum lugar? Só nós 2. Valentina o olhou surpresa. Como um encontro. Como um encontro. E Sofia? Sofia está na casa de uma amiga.
Ela mesma sugeriu que precisávamos de tempo para nos conhecer melhor. Valentina riu. Essa menina é inteligente demais para o próprio bem dela. Isso é um sim? É um sim. Ricardo a levou a um restaurante pequeno e elegante nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo com vista para o lago onde podiam conversar sem interrupções. Há muito tempo que não venho a um lugar assim, disse Valentina vendo o cardápio. Há quanto tempo você não tem um encontro? 2 anos, desde que meu ex me deixou. Você não conheceu mais ninguém? Conheci homens, mas nenhum que valesse a pena. A maioria se assusta quando lhes conto sobre minha mãe e minha irmã, ou querem ajudar de uma maneira que me deixa desconfortável. Que tipo de ajuda te deixa desconfortável? A ajuda que vem com condições. A ajuda que me faz sentir como se lhes devesse algo. Ricardo entendia perfeitamente. Por isso insistia em um empréstimo. Exatamente. Eu não quero que ninguém pense que pode me comprar. E comigo você não sente isso? Valentina pensou por um momento. Não, com você sinto que genuinamente quer ajudar sem esperar nada em troca. Bom, talvez espere algo, mas não algo que eu não queira dar. O que você acha que eu espero? Você espera que sejamos felizes juntos? Você, eu e Sofia. E isso te parece ruim? Não, me parece perfeito. Durante o jantar falaram de tudo. Ricardo lhe contou sobre Carmen, sobre como haviam se conhecido na faculdade, sobre os anos felizes que haviam tido juntos, sobre como havia ficado devastado quando ela se foi. Alguma vez você pensou que não ia voltar a se apaixonar? Perguntou Valentina. Não só pensei, decidi. Pensei que o que havia tido com Carmen era irrepetível, que se tentasse amar alguém mais, seria como trair sua memória. E o que mudou? Sofia. Mudou. Ver você com ela, ver como a faz feliz, me fez perceber que Carmen teria querido que fôssemos felizes. Ela nunca teria querido que vivêssemos o resto de nossas vidas tristes por sua ausência. Valentina lhe tomou a mão por cima da mesa. Carmen parece uma mulher incrível. Ela era e você também é. Não tem medo de me comparar com ela? Não te comparo com ela. O que sinto por você é completamente diferente. Com Carmen tudo foi muito fácil desde o início. Nos conhecemos jovens, crescemos juntos, construímos uma vida juntos. Com você é diferente. Com você sinto como se estivesse descobrindo partes de mim mesmo que não sabia que existiam. Como quais? Como a capacidade de voltar a arriscar-me. Como a capacidade de confiar em alguém novo. Como a capacidade de imaginar um futuro diferente do que havia planejado. Depois de jantar, caminharam pela orla do lago. Era uma noite quente e havia muitos casais caminhando de mãos dadas. Ricardo, tenho que te contar algo, disse Valentina enquanto se sentavam em um banco em frente à água. O quê? Tenho medo. De quê? Disso, de nós. Do rápido que está acontecendo tudo. Ricardo sentiu uma pontada de pânico. Quer que a gente vá mais devagar? Não, não é isso. Tenho medo porque nunca senti algo assim. Com meu ex-namorado, tudo era confortável, mas nunca foi intenso. Com você sinto como se estivesse em uma montanha-russa emocional. É emocionante, mas também dá medo. Eu também tenho medo. De quê? De não ser suficiente? De que você perceba que na verdade não me ama, mas sim a ideia de ter uma família estável. Valentina se virou para vê-lo de frente. Ricardo, posso te perguntar algo muito direto? Claro. Se eu fosse uma mulher sem problemas familiares, sem responsabilidades econômicas, sem uma história complicada, você ainda gostaria de mim do mesmo jeito? A pergunta o pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Porque preciso saber se o que você sente por mim tem a ver comigo como pessoa ou com a situação. Muitos homens se sentem atraídos por mulheres que precisam ser resgatadas. Ricardo a olhou nos olhos. Valentina, o que eu gosto em você não tem nada a ver com você precisar de ajuda. O que eu gosto em você é como você trata a minha filha, como se fosse a coisa mais importante do mundo. O que eu gosto é como você pode trabalhar 12 horas por dia e ainda assim ter energia para sorrir. O que eu gosto é como você fala dos seus sonhos como se fossem possíveis apesar de todas as dificuldades que você teve. O que eu gosto é como você me faz sentir como se eu fosse a melhor versão de mim mesmo. E meus problemas não te incomodam? Seus problemas não são problemas para mim. São parte de sua vida e eu quero ser parte de sua vida. Valentina ficou calada por um momento vendo a água do lago. Sabe o que eu mais gosto em você? Ela disse finalmente. O quê? Que você nunca tentou me mudar.
Nunca me fez sentir como se eu tivesse que ser diferente para merecer você. Desde o primeiro dia você me aceitou exatamente como eu sou. Porque eu gosto de você exatamente como você é, inclusive com sua teimosia, especialmente com sua teimosia, inclusive com minha família complicada. Sua família não é complicada. Sua família é amorosa, e eu quero fazer parte dela, inclusive com meu passado. Seu passado é o que te transformou na mulher por quem estou me apaixonando. A palavra apaixonando ficou flutuando no ar entre eles. Era a primeira vez que um dos dois a dizia em voz alta. Você está se apaixonando por mim? Perguntou Valentina suavemente. Acho que já me apaixonei. Quando? No primeiro dia, quando vi como você falava com Sofia. Quando vi que a tratou como se fosse importante, não apenas como um incômodo. Nesse momento soube que você era especial. E não te dá medo admitir isso? Estar apaixonado sempre dá medo. Mas estar apaixonado por você me dá um tipo de medo que se sente bem. Valentina se aproximou mais dele no banco. Eu também estou me apaixonando por você. Quando você percebeu? No dia em que você levou o dinheiro ao hospital, quando vi que estava disposto a ajudar minha família sem esperar nada em troca, ali percebi que você não era como os outros homens que eu havia conhecido. E o que você sente quando pensa em nós, como casal, como família? Sinto emoção, sinto esperança, sinto como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertenço. Ricardo lhe tomou o rosto com as mãos. Posso te beijar? Já era hora, disse Valentina sorrindo. O beijo foi suave no início, tentativo, como se os dois estivessem provando algo novo, mas depois se tornou mais profundo, mais seguro. Era um beijo que falava de promessas, de futuros possíveis, de corações que haviam decidido arriscar-se outra vez. Quando se separaram, Valentina tinha lágrimas nos olhos. Você está bem? Perguntou Ricardo. Estou perfeita. Há muito tempo que não me sentia tão perfeita. O que você quer que aconteça agora? Quero que sejamos uma família. Você, eu, Sofia, minha mãe, Daniela. Quero que construamos algo juntos. Você tem certeza? É um passo muito grande. Tenho certeza. Você tem certeza? Nunca estive mais certo de nada em minha vida. Beijaram-se outra vez, e desta vez foi diferente. Era um beijo de compromisso, de decisão, de amor verdadeiro. Quando regressaram à cidade, Ricardo levou Valentina à sua casa. Na porta, antes de se despedir, ela lhe disse: Ricardo, há algo mais que preciso te dizer. O quê? Nunca vivi em uma casa grande. Nunca tive dinheiro. Não sei como me comportar em seu mundo. Meu mundo não é só meu. Vai ser o nosso mundo. E não há uma maneira correta de se comportar. Basta ser você mesma. E se as pessoas falarem? E se disserem que estou com você só pelo dinheiro? Que falem. Nós sabemos a verdade. E se eu não for uma boa mãe para Sofia, você já é uma boa mãe para Sofia. Ela te ama mais do que amava muitas pessoas antes de te conhecer. E se não funcionar? Vai funcionar porque estamos construindo algo real, algo sólido e porque os três queremos que funcione. Valentina o abraçou forte. Eu te amo, Ricardo. Eu também te amo, Valentina. Na segunda-feira pela manhã, quando foram ao café para tomar café da manhã antes de ir à escola, Sofia notou imediatamente que algo havia mudado. Já se beijaram? Perguntou sem rodeios. Ricardo e Valentina se olharam e riram. Sim, já nos beijamos, disse Ricardo. Por fim, e vão ser namorados oficiais? O que você acha? Perguntou Valentina. Acho que sim. Acho que deveriam se casar e morar todos juntos em uma casa grande com um jardim para os gatos. Sofia, devagar. Uma coisa de cada vez, disse Ricardo. Mas se vão estar juntos para sempre. Ricardo e Valentina se olharam. Era uma pergunta simples de uma menina, mas também era a pergunta mais importante de todas. Sim, disseram os dois ao mesmo tempo. Vamos estar juntos para sempre. Sofia sorriu com aquele sorriso gigante que havia estado ausente de seu rosto durante 3 anos. Então já tenho uma nova família completa de novo. E nesse momento, sentados na mesa de um café pequeno com uma menina de 8 anos como testemunha, Ricardo soube que havia tomado a decisão correta. Não só havia encontrado uma nova oportunidade de amar, havia encontrado uma nova maneira de viver, uma maneira que incluía o passado sem estar preso a ele, uma maneira que honrava a memória de Carmen enquanto construía algo novo com Valentina, uma maneira que dava a Sofia a família completa que precisava e merecia. E pela primeira vez em 3 anos, Ricardo se sentiu completamente em paz.
6 meses depois daquela segunda-feira no café, a vida de Ricardo havia mudado completamente. Valentina havia começado a trabalhar em sua empresa e estava estudando psicologia à noite. Sua mãe havia se recuperado tanto que até havia começado a ajudar no café nos fins de semana. Daniela estava a ponto de se formar no ensino médio com uma bolsa integral para estudar medicina e Sofia. Sofia era uma menina completamente diferente. "Papai, já posso chamar a Val de Mamãe Val?", perguntou Sofia uma manhã, enquanto tomavam café da manhã. Ricardo quase se engasgou com o café. "Por que você quer chamar lá de mamãe?" "Porque ela faz tudo o que as mães fazem, me ajuda com a tarefa, me faz tranças, me consola quando estou triste, me repreende quando me porto mal. É minha mamãe, embora não seja a que me trouxe ao mundo." Nos últimos meses, Valentina praticamente havia começado a morar com eles. Oficialmente ainda tinha seu próprio apartamento, mas passava todas as noites na casa de Ricardo. Dormia no quarto de hóspedes, embora muitas vezes ficasse no quarto de Sofia quando a menina tinha pesadelos, ou simplesmente queria companhia. "Você já falou com a Val sobre isso?" "Sim, e ela diz que posso chamá-la como eu quiser, mas que é melhor perguntar a você primeiro." Ricardo sorriu. Essa era a típica resposta de Valentina, sempre respeitosa de seu papel como pai. "Você gostaria de chamá-la de mamãe?" "Eu adoraria, mas não quero que minha mamãe do céu fique triste." "Sua mamãe do céu nunca vai ficar triste porque você tenha mais amor em sua vida. Pelo contrário, vai ficar muito feliz." "Então, sim, eu posso. Sim, você pode." Naquela tarde, quando Valentina chegou do trabalho, Sofia correu em sua direção. "Mamãe Val, já posso te chamar de mamãe." Valentina ficou imóvel por um segundo e depois abraçou Sofia com tanta força que a menina riu. "É sério, posso ser sua mamãe Val?" "Sim, porque você é minha mamãe aqui na terra. Minha outra mamãe é minha mamãe do céu." Ricardo as observava da cozinha e sentiu que o coração ia sair do peito. Era um momento perfeito, um momento que nunca havia pensado que poderia voltar a ter. Mas perfeitos ou não, os momentos não duram para sempre. O problema chegou 2 semanas depois, quando Ricardo estava em uma reunião com investidores importantes de sua empresa. Um deles, um homem mais velho chamado Fernando Oliveira, ficou depois da reunião para falar com ele em particular. "Ricardo, preciso falar com você sobre um tema delicado." "Que tema?" "Sua nova funcionária, Valentina." "O que acontece com ela?" "As pessoas estão falando." Ricardo sentiu a mandíbula tensar. "Que tipo de fofocas?" "Dizem que você deu o trabalho a ela por razões pessoais, que ela não tem as qualificações necessárias, que está se aproveitando de você." "Valentina é a melhor funcionária que tenho em recursos humanos. Os resultados falam por si só." "Pode ser, mas as aparências também importam. E a aparência é que um milionário viúvo contratou uma garçonete jovem e bonita, paga a ela um salário muito alto e agora ela mora praticamente em sua casa. Minha vida pessoal não é assunto de ninguém." "Sim, é quando afeta a reputação da empresa. Alguns de nossos sócios mais conservadores estão começando a questionar seu julgamento." Ricardo se levantou de sua cadeira. "Fernando, com todo respeito, pouco me importa o que pensem os sócios conservadores. Deveria te importar porque se você continuar por este caminho vai perder contratos importantes. E não só isso, vão começar a inventar histórias sobre como ela manipulou sua filha para chegar até você." Essas palavras o atingiram como um soco no estômago. "O que você disse?" "Já estão dizendo que uma garçonete inteligente viu um homem rico com uma filha que precisava de uma figura materna e que usou a menina para conquistar o pai. Isso é uma mentira asquerosa. Pode ser mentira, mas é uma mentira crível. E as mentiras críveis podem destruir reputações." Ricardo ficou calado. Sabia que Fernando tinha razão sobre uma coisa. As fofocas podiam ser devastadoras, especialmente no mundo dos negócios onde a percepção era quase tão importante quanto a realidade. "O que sugere que eu faça?" "Mantenha sua relação pessoal separada dos negócios. Dê a ela um trabalho em outra empresa. Certifique-se de que ninguém possa dizer que ela está se aproveitando de você profissionalmente. E se eu não quiser fazer isso, então prepare-se para as consequências." Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais calado do que o normal. Valentina notou imediatamente. Aconteceu algo no trabalho, só um dia difícil, mas Valentina o conhecia bem.
Ricardo, o que realmente aconteceu? Sofia estava fazendo a tarefa na mesa, então Ricardo fez um sinal para Valentina para que fossem conversar no jardim. As pessoas estão falando de nós, disse quando estiveram sozinhos. Que tipo de fofocas? Dizem que te contratei por razões pessoais, que você está se aproveitando de mim, que usou a Sofia para chegar até mim. Valentina empalideceu. É isso que você pensa? Claro que não. Mas Fernando Oliveira diz que poderíamos perder contratos importantes se isso continuar. O que você quer fazer? Ricardo ficou calado por muito tempo. Não sei. Sim, você sabe. Já tomou uma decisão. Por isso está tão estranho. Valentina, diga-me a verdade. Acho que você deveria procurar trabalho em outra empresa. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Imediatamente se arrependeu. Mas já era tarde demais. Valentina ficou olhando para ele como se não o conhecesse. Você está me demitindo? Não estou te demitindo. Estou te sugerindo que procuremos a maneira de separar nossa relação pessoal da profissional para que as pessoas parem de falar, para proteger o que temos, protegendo-o ou escondendo-o. Valentina, por favor, tente entender. Entendo perfeitamente. Entendo que quando as coisas ficam difíceis, sua primeira reação é proteger seu dinheiro e sua reputação, não me proteger. Isso não é justo. Não é justo, Ricardo. Eu deixei meu trabalho no café para trabalhar com você. Mudei toda a minha vida para estar com você. E ao primeiro sinal de problemas, você quer me esconder? Não quero te esconder. Quero te proteger das fofocas. As fofocas não me machucam. O que me machuca é que você acredite nelas. Não acredito nelas. Sim, você acredita, porque se não acreditasse, não estaria considerando me separar de sua empresa. Ricardo sabia que ela tinha razão, mas não sabia como admitir sem piorar as coisas. Valentina, preciso de tempo para pensar. Tempo para pensar em quê? Em se vale a pena me defender? Em se vale a pena lutar por nós? Tempo para pensar em como lidar com esta situação da melhor maneira para todos. Para todos ou para você? Nesse momento, Sofia saiu ao jardim. Por que estão falando tão alto? Ricardo e Valentina se calaram imediatamente. Não estamos falando alto, meu amor, disse Valentina, mudando completamente seu tom de voz. Só estamos conversando sobre coisas do trabalho. Estão brigando. Não estamos brigando, mentiu Ricardo. Mas Sofia não era boba. Sim, estão brigando. Mamãe Val está com cara de triste e papai está com cara de preocupado. Valentina se agachou para ficar na altura de Sofia. Às vezes os adultos têm conversas difíceis, mas isso não significa que estamos brigando de verdade. Mas você não vai embora, não é? A pergunta cravou como uma faca no coração de Ricardo. Sua filha já havia perdido uma mãe. Não podia arriscar-se a que perdesse outra. Não vou embora, prometeu Valentina, embora Ricardo visse a dúvida em seus olhos. Naquela noite, Valentina dormiu no quarto de hóspedes, mas Ricardo a escutou chorar até muito tarde. Ele também ficou acordado, perguntando-se se havia cometido o erro mais grave de sua vida. Na manhã seguinte, Valentina agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café da manhã com eles, levou Sofia à escola, foi trabalhar. Mas algo havia mudado. A facilidade, a naturalidade que havia entre eles, havia se rompido. Durante os dias seguintes, as coisas continuaram tensas. Falavam, mas só sobre coisas superficiais. Beijavam-se, mas de maneira automática. Dormiam na mesma casa, mas em quartos separados. Sofia notou. Claro, papai, por que a mamãe Val está triste? Não está triste, meu amor. Sim, está triste. Já não canta quando cozinha e já não me faz tantas perguntas sobre meu dia e vocês já não riem juntos. Ricardo percebeu que sua filha tinha razão. Valentina estava ali fisicamente, mas emocionalmente havia se afastado. Mamãe Val está passando por um momento difícil? Vão se separar? A pergunta lhe partiu o coração. Não sei, meu amor. Eu não quero que se separem. Eu também não. Então, faça algo para resolver. Não é tão fácil. Sim, é fácil. Diga que a ama e que sente muito. Sente muito por quê? Por fazê-la se sentir mal. Porque quando você ama alguém e o faz se sentir mal, você tem que pedir perdão. Sua filha, de 8 anos, tinha mais sabedoria emocional do que ele. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo foi ao quarto de hóspedes onde estava Valentina. Precisamos conversar. Já conversamos. Não, da outra vez eu falei
E você escutou. Agora preciso te escutar. Valentina sentou na cama e o olhou com cansaço. O que você quer que eu diga? Quero que me diga como se sente. Sinto-me como uma idiota. Por quê? Porque acreditei que o que tínhamos era forte o suficiente para resistir a qualquer coisa. Porque acreditei que você me defenderia contra qualquer pessoa que tentasse ferir nossa relação. Eu te defendo. Não, Ricardo, você me protege. Há uma diferença muito grande entre proteger e defender. Qual é a diferença? Proteger é me esconder para que não me machuquem. Defender é ficar na minha frente e dizer ao mundo que eu sou o suficiente para você, que vale a pena lutar por mim. Ricardo ficou calado. Ela tinha razão. Quando Fernando te disse essas coisas sobre mim, o que foi a primeira coisa que você pensou? Perguntou Valentina. Pensei que era injusto. E o que foi a segunda coisa que você pensou? Ricardo suspirou. Pensei que talvez ele tivesse um pouco de razão. Aí está o problema. Porque se você tem, nem que seja uma pequena dúvida sobre minhas intenções com você, então não confia em mim, e sem confiança não temos nada. Sim, confio em você. Não completamente. Porque se confiasse completamente em mim, teria dito umas boas para Fernando e teria me defendido sem hesitar. Era verdade. Tudo o que ela estava dizendo era verdade. O que posso fazer para resolver? Não sei se dá para resolver. O que você quer dizer? Quero dizer que esta situação me ensinou algo sobre nós que não me agrada. Me ensinou que quando as coisas ficam difíceis, você vai duvidar de mim. Valentina, por favor, não pode terminar assim. Por que não? Talvez seja melhor terminar agora antes que Sofia se apegue mais a mim. Já é tarde demais para isso. Sofia já te ama como uma mãe. E eu te amo mais do que pensei que poderia voltar a amar alguém, mas não o suficiente para lutar por mim. E essa foi a frase que mudou tudo, porque Ricardo percebeu que ela tinha razão. Não havia lutado por ela. Havia tomado o caminho fácil, o caminho que protegia seus interesses econômicos em vez de proteger seu coração. Você tem razão, disse finalmente. Não lutei por você, mas não é porque não te ame o suficiente. É porque tenho medo. Medo de quê? Medo de te perder. Medo de que quando as coisas fiquem realmente difíceis, você perceba que não vale a pena estar comigo. E sua solução para esse medo é me afastar antes que eu decida ir embora? Suponho que sim. Isso é a coisa mais estúpida que já ouvi na minha vida. Pela primeira vez em dias, os dois riram um pouco. Pode me perdoar? Perguntou Ricardo. Posso te perdoar, mas preciso que me prometa algo. O que for. Preciso que me prometa que da próxima vez que alguém questionar nossa relação, você vai me defender. Sem dúvidas, sem medo, sem importar as consequências. Eu prometo. E me promete que nunca mais vai tomar decisões importantes sobre nós sem falar comigo primeiro. Eu prometo. E me promete que se voltar a ter medo, vai me dizer em vez de me afastar. Eu prometo. Valentina se aproximou dele na cama. Agora me prometa mais uma coisa. O quê? Prometa-me que amanhã você vai à sua empresa e vai dizer a Fernando Oliveira que enfia as opiniões dele onde bem entender. Ricardo sorriu. Essa promessa terei muito gosto em cumprir. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à sua empresa com uma determinação que não sentia há anos. Chamou Fernando Oliveira e pediu que viesse vê-lo imediatamente. Fernando, venho esclarecer algo sobre a conversa que tivemos na semana passada. Ah, que bom. Já tomou uma decisão sobre sua funcionária? Sim, já tomei uma decisão. Minha decisão é que Valentina fica na empresa, no cargo que conquistou por mérito próprio. E se você ou qualquer outro sócio não gostarem, podem procurar outra empresa onde investir. Fernando ficou calado por um momento. Ricardo, acho que você não está pensando claramente. Ao contrário, estou pensando mais claramente do que pensei em muito tempo. Valentina não é só minha funcionária. É a mulher que amo e a futura mãe de minha filha. E se alguém tiver problema com isso, esse é problema dele, não meu. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi escutar-lo na semana passada. E vou te dizer algo mais. Se eu voltar a ouvir que você ou qualquer outra pessoa está inventando histórias sobre Valentina, você terá que se haver comigo pessoalmente. Você está me ameaçando? Estou te informando. Agora, se não tem mais nada a dizer sobre os negócios reais desta empresa, pode se retirar. Fernando se levantou da cadeira claramente incomodado. Isso não vai ficar assim. Você tem razão. Não vai ficar assim. Vai ficar melhor
porque já não vou ter que escutar suas opiniões não solicitadas sobre minha vida pessoal. Quando Fernando se foi, Ricardo sentiu como se tivesse tirado um peso enorme de cima. Chamou Valentina à sua empresa. Aconteceu algo? Perguntou ela quando chegou. Sim, aconteceu algo, disse a Fernando Oliveira para enfiar as opiniões dele onde bem entendesse. Valentina sorriu. É sério? É sério. E disse a ele que você é a mulher que amo e a futura mãe de minha filha. Disse futura mãe? Te incomoda que eu tenha dito isso? Me incomoda que não tenha me perguntado primeiro se quero ser a futura mãe de sua filha. Ricardo sentiu pânico por um segundo. Não quer? Claro que quero. Mas da próxima vez me pergunte antes de anunciar publicamente. Próxima vez, quantas vezes você planeja que eu diga às pessoas que você é a futura mãe de minha filha, todas as vezes que for necessário? Naquela tarde, quando foram ao café buscar Sofia depois da escola, encontraram a menina ajudando Daniela com as mesas. Era algo que havia começado a fazer desde que Valentina já não trabalhava lá. Papai, mamãe Val, gritou Sofia quando os viu. Adivinhem o que aconteceu. O que aconteceu, meu amor? Daniela já sabe a que faculdade vai. Daniela se aproximou com um sorriso enorme. Consegui uma bolsa integral para a Universidade Federal. Vou estudar medicina como sempre quis. Parabéns, disse Valentina abraçando sua irmã. Estou tão orgulhosa de você. Não teria sido possível sem sua ajuda, sem o dinheiro que Ricardo emprestou para a mamãe e sem que você pudesse se concentrar em me ajudar com os estudos em vez de se preocupar com o dinheiro. Naquela noite, enquanto jantavam em casa, Sofia fez uma pergunta que nenhum dos dois esperava. Quando vão se casar? Ricardo quase se engasgou com a comida. Por que pergunta isso? Porque já moram juntos, já se amam, já são uma família. As famílias que se amam se casam. É mais complicado que isso, meu amor, disse Valentina. Por que é complicado? Não querem se casar. Ricardo e Valentina se olharam. Era certo que haviam falado de estarem juntos para sempre, mas nunca haviam falado especificamente de casamento. Você quer que nos casemos? Perguntou Ricardo a Valentina. Você quer se casar comigo? Perguntou ela. Sim, gritou Sofia antes que qualquer um dos dois pudesse responder. Claro que querem se casar e eu quero ser a florista. Os dois riram. Acho que nossa filha já decidiu por nós, disse Ricardo. Acho que você tem razão, disse Valentina. Então, isso é um sim? Isso é um sim para os dois. Para os dois, Sofia pulou de sua cadeira e os abraçou os dois. Vamos ter um casamento e vai ser o casamento mais bonito do mundo. 2 meses depois, um sábado pela manhã, Ricardo, Valentina e Sofia estavam parados em frente a um juiz em uma cerimônia pequena e íntima. Estavam presentes a mãe de Valentina, Daniela, alguns amigos próximos e, surpreendentemente, vários funcionários da empresa que haviam insistido em estar lá. Valentina usava um vestido branco simples, mas elegante. Sofia usava um vestido rosa e tinha uma cesta cheia de pétalas de rosa. Ricardo usava um terno cinza e um sorriso que não havia tirado do rosto em semanas. Você está com as alianças? Sussurrou Ricardo para Sofia. Estou, respondeu ela, mostrando-lhe a pequena caixa que havia estado carregando a manhã toda. Quando o juiz perguntou se havia algum impedimento para que a cerimônia fosse realizada, uma voz de trás gritou: sim, há impedimento. Todos se viraram. Era Fernando Oliveira. Qual é o impedimento? Perguntou o juiz. Que este casamento é uma farsa. Essa mulher só está se casando por dinheiro. O salão ficou em silêncio. Valentina empalideceu e Ricardo sentiu o sangue ferver. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo, Sofia se adiantou. Senhor, você não conhece minha mamãe Val. Menina, eu não. Você não conhece minha mamãe Val. Repetiu Sofia com mais força. Minha mamãe Val me cuida quando estou doente, me ajuda com a tarefa quando não entendo, me abraça quando tenho pesadelos, me faz tranças bonitas para ir à escola, me ensina coisas novas todos os dias. Ela ama meu pai tanto que às vezes os vejo se olhando como se fossem as únicas pessoas no mundo. Todo o salão estava escutando a menina de 8 anos. Minha mamãe Val não precisa do dinheiro do meu pai porque ela é inteligente e forte e pode conseguir o próprio dinheiro dela. Ela nos ama porque somos uma família que se cuida uns aos outros. E se você não consegue ver isso, então você é quem tem o problema, não nós. O salão irrompeu em aplausos. Fernando Oliveira ficou parado ali,
completamente humilhado por uma menina de 8 anos. Algo mais? Perguntou o juiz com um sorriso. Fernando saiu do salão sem dizer outra palavra. Bom, disse o juiz, essa foi a melhor defesa de um casamento que já ouvi em minha carreira. Continuemos com a cerimônia. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo tomou as mãos de Valentina. Valentina, há 1 ano eu era um homem que havia decidido que já não podia amar. Você me ensinou que o coração pode sarar sem esquecer. Me ensinou que se pode construir algo novo sem destruir o que veio antes. Me ensinou que o amor não acaba, apenas se multiplica. Eu prometo que vou te amar todos os dias de minha vida. Eu prometo que vou te defender contra qualquer pessoa que tente te ferir. E eu prometo que vamos construir juntos a família mais feliz que pudermos imaginar. Valentina tinha lágrimas nos olhos quando chegou a sua vez. Ricardo, quando te conheci, eu era uma mulher que havia decidido que tinha que carregar sozinha todas as responsabilidades de minha vida. Você me ensinou que pedir ajuda não é fraqueza, é amor. Me ensinou que compartilhar o fardo o torna mais leve para todos. Me ensinou que mereço ser cuidada tanto quanto cuido de outros. Eu prometo que vou te amar com todo o meu coração. Eu prometo que vou cuidar de Sofia como se fosse minha própria filha. E eu prometo que vamos enfrentar juntos tudo o que a vida nos colocar pela frente. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Sofia gritou, por fim, tão alto que todo o salão riu. A recepção foi no jardim da casa de Ricardo. Havia flores por toda parte, música suave e uma mesa cheia da comida favorita de todos. Pepito e Canela, os gatos do café, estavam ali também dormindo debaixo das mesas como se fossem parte da família. Durante o jantar, a mãe de Valentina se aproximou de Ricardo. Quero te agradecer, ela disse. Por quê? Por devolver a fé à minha filha. Quando seu ex-namorado a deixou e tudo ficou tão difícil, pensei que Valentina nunca mais ia voltar a confiar no amor. Mas você demonstrou a ela que há homens bons no mundo. Ela me demonstrou que há mulheres extraordinárias no mundo. Cuide muito dela sempre. Quando chegou a hora da primeira dança, Ricardo e Valentina se dirigiram ao centro do jardim. Mas antes que a música começasse, Sofia correu em direção a eles. Posso dançar também? Claro, disse Valentina, levantando-a. E lá estavam os 3 dançando juntos sob as estrelas como a família que haviam decidido ser. Mais tarde, quando os convidados se foram e Sofia dormiu, Ricardo e Valentina ficaram sozinhos no jardim. Você está feliz? Perguntou Ricardo. Nunca havia sido tão feliz em minha vida. Você se arrepende de algo? Me arrependo de ter duvidado de nós quando as coisas ficaram difíceis. Eu me arrependo de não ter te defendido desde o primeiro momento, mas aprendemos com isso e agora somos mais fortes. Sabe o que eu mais gosto de nossa história? O quê? Que não é uma história de conto de fadas onde tudo é perfeito desde o início. É uma história real, com problemas reais, com gente real que decidiu lutar por seu amor. E qual você acha que vai ser nosso final feliz? Acho que nosso final feliz não é um momento. É uma decisão que vamos tomar todos os dias. A decisão de continuar nos escolhendo um ao outro. Eu gosto desse tipo de final feliz. Eu também. 1 ano depois, Valentina se formou como psicóloga com honras. Abriu seu próprio consultório especializado em ajudar famílias que haviam perdido um dos pais. Daniela começou sua carreira de medicina. A mãe de Valentina se recuperou completamente e até começou a dar aulas de culinária. E Sofia se tornou uma menina feliz, segura, que falava de suas 2 mães com igual amor. A mamãe do céu, que a havia trazido ao mundo, e a mamãe da terra que a estava ajudando a crescer. O café das nuvens se tornou o lugar favorito da família para celebrar ocasiões especiais. Pepito e Canela continuavam sendo os gatos mais mimados do bairro. E Ricardo aprendeu algo que nunca pensou que ia aprender. Que o coração humano é capaz de amar infinitamente, sem limites, sem medo, quando encontra as pessoas certas com as quais compartilhar essa capacidade de amor. Um domingo pela manhã, 2 anos depois do casamento, enquanto tomavam café da manhã no jardim, Sofia fez uma pergunta que os pegou de surpresa. Posso ter um irmãozinho? Ricardo e Valentina se olharam e sorriram. Você gostaria de ter um irmãozinho? Perguntou Valentina. Sim, para ensinar a ele tudo o que vocês me ensinaram. E o que te ensinamos? Que as famílias podem se formar de muitas maneiras diferentes. Que o amor sempre encontra a maneira de crescer e que não importa o que aconteça, sempre vamos estar juntos.
Ricardo abraçou sua esposa e sua filha e soube que Sofia tinha razão. O amor sempre encontra a maneira de crescer, e sua família continuaria crescendo, continuaria amando, continuaria sendo a prova de que os finais felizes sim existem quando as pessoas certas decidem construí-los juntas. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial.